Amém. Salve, amada igreja, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Hoje nós estamos no último domingo do mês. Isso quer dizer também que na semana que vem nós vamos mudar a temática, né? Nesse mês de junho, nós estivemos com a temática de orar uns pelos outros. E hoje nós vamos refletir no seguinte tema: intercedendo com o coração de amor. Intercedendo com o coração de amor. E para isso nós vamos abrir a nossa Bíblia. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler os versos de 1 a 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 4. E nessa noite nós vamos compreender que a intercessão, ela deve ser feita com um coração cheio de amor e compaixão. Não apenas pelos irmãos em Cristo, mas também pelas autoridades e por todos os que ainda não conhecem a Jesus Cristo, não reconhecem ainda Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 4. Acompanhe-me na leitura sagrada do texto, que diz assim: Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Obrigado. Santo e glorioso Deus, Pai Celestial, aqui nós estamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz. E neste momento em que as Escrituras Sagradas foram lidas, suplicamos que o Teu Espírito Santo tenha ali plena liberdade para agir nas nossas vidas, de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade, Pai Celeste. Transforma-nos, edifica-nos, muda-nos conforme a Tua vontade. Foi o Senhor que nos criou, o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. E o nosso desejo, o desejo do nosso coração é estarmos, Pai, no centro do Teu querer, no centro da Tua vontade. Portanto, Espírito Santo de Deus, muda o que deve ser mudado, trabalha o que deve ser, ó Deus, trabalhado para que nós possamos crescer em graça, em sabedoria, em discernimento, em atitude diante do Senhor. Frustra, em nome de Jesus, toda e qualquer ação de Satanás, o inimigo das nossas almas, e que o mundo e a carne não tenham poder nenhum sobre as nossas vidas. Que o Senhor seja pleno em nós, que sejamos cheios do Teu poder, cheios do Espírito Santo do Senhor. Suplico eu agora que o Senhor fale através desse servo, ó Deus, que te ora nesse instante, para a edificação da Tua igreja. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, a primeira carta de Paulo a Timóteo, ela foi escrita por volta do ano 63 depois de Cristo, em um contexto muito desafiador para a igreja primitiva, a igreja que estava surgindo naquele instante. Timóteo era um jovem pastor, e ele estava ali à frente da igreja em Éfeso, e enfrentava dificuldades com muitas falsas doutrinas que havia naquele tempo, com disputas internas, disputa dentro da própria igreja, e uma cultura romana totalmente pagã, que também fazia difícil o ministério do jovem Timóteo. Paulo, como pai espiritual de Timóteo, ele escreve então para dar instruções, para fortalecer a fé daquele jovem e para que ele pudesse direcionar a igreja no caminho
correto, exercendo plena fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui uma das primeiras ênfases que Paulo faz, sua recomendação a Timóteo, era oração intercessora. No capítulo 2, Paulo ele orienta que antes de tudo se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Por quem? Todos os homens. E essa ênfase que eu faço aqui agora, inclusive, é para que eu e você possamos refletir. Temos orado por todos os homens? Em uma melhor palavra, temos orado por toda a humanidade? E aí, Paulo ele vem colocando algumas situações que devemos orar pelas autoridades. Autoridades que, inclusive, naquela época, perseguiam os cristãos. Autoridades que hoje também no mundo, muitos destes perseguem os cristãos. Devemos orar por eles? Sim. E qual a motivação de orarmos por aqueles que nos perseguem? Uma vida tranquila e mansa, em santidade e reverência. Esse é o desejo que Deus tem para todos os salvos. Quando nós entoamos o louvor, de bênção e proclamamos a bênção do Senhor sobre a nossa família, sobre o nosso próximo, essa canção ela é muito forte. E também me faz refletir acerca do que nós temos visto e ouvido na palavra do Senhor. Nessa semana, aqueles que estão participando da leitura anual da Bíblia, nós lemos durante essa semana o livro de Amós. E um dos textos, um dos capítulos que falou muito ao meu coração, como uma advertência do Senhor em relação de como sermos abençoados, foi o capítulo 5 de Amós. E que me faz lembrar que a bênção do Senhor vai acompanhar todos os obedientes ao Senhor. E ali, no capítulo 5 de Amós, Deus ele traz grandes advertências à igreja do Senhor e que por conta da desobediência, muitas das coisas que o Senhor falou àquele povo veio se cumprir no cativeiro. E Deus ele faz se cumprir muitas das suas promessas em relação àqueles que obedecem e em relação àqueles que desobedecem a sua palavra. E eu gostaria de ler o capítulo 5 de Amós, só para a gente compreender e que nós possamos refletir. Eu desafio você a ler todos os dias dessa semana o capítulo 5 do livro de Amós. Ouça a palavra: ó nação de Israel, este lamento acerca de vocês, caída para nunca mais se levantar, está a virgem de Israel, abandonada em sua própria terra. Não há quem a levante. Além disso, diz o soberano, o Senhor, a cidade que mandar 1000 para o exército ficará com 100, e a que mandar 100 ficará com 10. Assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. Não busquem Betel, não vão a Gilgal, não façam peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio, e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e terão vida, do contrário, ele irromperá como fogo entre os descendentes de José, e devastará a cidade de Betel, e não haverá ninguém ali para apagá-lo. Vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Aquele que fez as Pleiades e o Órion, que faz da escuridão a alvorada e do dia noite escura, que chama as águas do mar e espalha sobre a face da terra. Senhor é o meu nome. Ele traz repentina destruição sobre a fortaleza, e a destruição vem sobre a cidade fortificada. Vocês odeiam aquele
que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Vocês oprimem o pobre e forçam a entregar o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nela não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Por isso, o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças. Busquem o bem, não o mal, para que tenha vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o soberano: haverá lamentação em todas as praças e gritos de angústia em todas as ruas. Os lavradores serão convocados para chorar e os pranteadores para se lamentar. Haverá lamentos em todas as vinhas, pois passarei no meio de vocês, diz o Senhor. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e se encontrasse com um urso. Como alguém que entrasse em sua casa e encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo quando vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem-se de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel? Não. Vocês carregaram o seu rei Sicute e Quium, imagens dos deuses astrais que fizeram para vocês mesmos. Por isso, eu os mandei para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Obediência às ordens do Senhor, obediência aos mandamentos do Senhor, conforme o Deus Todo-Poderoso mesmo disse ao rei Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. E nós, muitas vezes, nós estamos assim como o povo de Israel, achando que estamos cumprindo a vontade do Senhor, porém longe do Senhor. E devemos trazer essa reflexão. Quando de início trouxe a indagação se nós temos orado por toda a humanidade ou só temos orado por nossos parentes e amigos. Só temos orado por aqueles que nós amamos. Se temos feito isso, temos desobedecido a ordem de Deus. Mateus capítulo 5, versos 34 e 35 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filho do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. É o exemplo de Cristo que nós devemos seguir. E lá na cruz, no Calvário, estavam lá vários dos inimigos de Jesus, e a oração de Jesus foi:
Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Interceder, portanto, é mais do que um ato religioso, é um ato de amor. E em um mundo tão dividido, cheio de polos, orar uns pelos outros é um reflexo vivo do mandamento de Jesus: amem-se uns aos outros como eu vos amei. O padrão é alto, é amar com o mesmo amor que Jesus amou e ama a humanidade. E se ele estabeleceu um padrão alto, nós devemos buscar cumprir esse padrão alto que ele mesmo estabeleceu. Porque se Jesus disse que podemos, podemos. E aí nós vamos perceber que muitas vezes nós agimos contrários à vontade do Senhor. Quer ver? Vamos descobrir nessa noite quantos Jonas nós temos aqui. Jonas, ele foi um profeta chamado para interceder por Nínive, uma cidade ímpia e cruel. Mas o que Jonas fez? Fugiu. Por que Jonas fugiu? Qual o contexto da vida de Jonas, do livro de Jonas nas Escrituras Sagradas? Jonas, ele não queria que Deus perdoasse o povo de Nínive. Era isso. Por isso que ele foge da presença do Senhor, foge da vontade de Deus. Jonas, ele conhecia o caráter misericordioso de Deus e ele não queria se envolver naquela situação porque carregava ali uma inimizade entre povos. Israel e Nínive eram nações que viviam em constante luta, em constante guerra. Nínive era a capital da Síria. Uma nação inimiga de Israel, responsável por várias guerras, por opressão, por sofrimento ao povo hebreu. Jonas, ele se recusava a clamar por quem tanto havia feito mal ao seu próprio povo. A sua fuga era, na verdade, resistência ao amor e ao perdão de Deus. Jonas não queria que Deus perdoasse o povo de Nínive. Jonas capítulo 1, verso 2, Deus dá a ordem: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Essa foi a ordem de Deus a Jonas. E Deus tem nos ordenado, conforme nós vimos no texto, a orar por toda a humanidade. Essa é a ordem de Deus para mim e para você. Em Jonas 1, verso 2, conforme nós vimos, surge a palavra clamor. Clamar é mais do que orar. Porque, assim como o Lucas trouxe na reflexão, nosso irmão Lucas, no briefing, que nós devemos ter empatia ao orar pelas outras pessoas. O clamor é um grito com intensidade, com urgência e profunda emoção. Então, Deus está falando para Jonas: vai lá, se envolve com esse povo. Você deve sentir a dor desse povo, a miséria dele, de estar longe da minha presença. E clama a favor desse povo. Deus não mandou Jonas apenas anunciar que ele iria destruir aquela cidade, mas Deus envia Jonas para clamar por aquela cidade, para ter empatia por aquele povo. O clamor é a oração que rompe a indiferença. É a voz que insiste pela misericórdia. Isso Deus ensinou muito bem a Moisés. Lembram-se? Assim que Moisés sai do Egito com o povo de Israel, ele se vira para Deus e diz: Deus, esse povo reclama de tudo. Por acaso foi eu quem deu a luz a esse povo para que o Senhor me delegue tamanha responsabilidade?
E Moisés, inclusive, falou assim: não, Deus, esse povo é teu, a responsabilidade é do Senhor. Só que Deus trabalha na vida de Moisés, a tal ponto de Deus falar para Moisés, um tempo mais adiante, dizer: Moisés, é o seguinte, esse povo realmente é um povo murmurador, um povo difícil. Eu vou destruir todo mundo e fazer de você uma nova nação. A partir de você vai surgir uma nova nação. Só que Deus já tinha trabalhado na vida de Moisés. E Moisés disse: não, Senhor. O que os outros povos vão dizer a respeito do teu nome? Porque o Senhor tirou esse povo com grande força do Egito e agora o Senhor vai eliminar todo mundo aqui? Não faça isso com o seu nome, Senhor. Deixa o povo. E aí Moisés intercede. Ele se coloca com empatia na situação do povo e clama pelo povo. E Deus ouve Moisés. O clamor, ele é usado em momentos de urgência, de arrependimento, ou quando a injustiça e o pecado ameaçam a vida. Qual a menor oração que existe na Bíblia? Foi um clamor. E vejam como Deus responde. Pode ser uma frase simples. Deus responde. Lembram-se quando Pedro e os discípulos estão no barco, e aí Jesus tinha ficado na cidade anterior e falou assim: passa daqui e atravessa o mar, eu encontro vocês do outro lado. Então, na alta madrugada, Jesus ele vem andando sobre as águas para encontrar com os discípulos no barco. E inicialmente eles acham que é um fantasma. E Jesus diz: sou eu. E Pedro: se é o Senhor mesmo, fala para eu ir ter com o Senhor. E Jesus disse: venha. Pedro desce do barco e começa a caminhar. O vento forte bate. Ele começa a afundar. E aí tem a oração mais curta na Bíblia e atendida imediatamente. O que Pedro falou? Senhor, salva-me. Ele ia sucumbir, com certeza. É claro que o Senhor não o deixaria morrer naquela situação. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou no braço de Pedro e só disse: por que você duvidou? Às vezes, o clamor é justamente isso, uma palavra de socorro. E Deus vai escutar. Nós não podemos ser como Jonas. Esse aqui, inicialmente, nós temos um exemplo negativo. Que nós não possamos limitar a nossa intercessão àqueles que nos agradam ou merecem segundo o nosso julgamento. Que sejamos capazes de clamar por quem nos ofendeu, pelos aqueles que se declaram nossos inimigos. E aí sim, nós estaremos fazendo a vontade do nosso Pai Celestial. Quantas vezes que nós deixamos de clamar por pessoas ou grupos porque simplesmente achamos que não vale a pena? Quantas vezes você não já viu alguém falar assim: não vou orar por aquela pessoa não, aquela pessoa fica se drogando de segunda a segunda, é o tempo todo, não vale a pena, não vai mudar. Ou, não vou orar por aquele cachaceiro, porque é toda semana daquele mesmo jeito, não adianta, não vai mudar. Não vou orar por fulano de tal, porque é desse jeito assim e ele não vai mudar. Sabe por que essas pessoas não mudam? Porque não oramos por eles. A oração é o início da mudança. E nós vamos perceber isso. A oração é o início da mudança e da transformação das pessoas. Jonas, então, ele nos ensina negativamente que um coração fechado bloqueia a vontade de Deus. Hoje, com a tecnologia, nós poderíamos dizer que Jonas tinha bloqueado o WhatsApp de Deus. Eu não quero falar com o Senhor, eu não quero ir para Nínive, está bloqueado.
Só que Jonas se esqueceu de quem criou a tecnologia foi Deus. Ele não quer falar comigo? Tudo bem, eu vou te mandar até para dentro da barriga do peixe e de lá você vai conversar comigo. Devemos ter o cuidado de não sermos pegos lutando contra o Senhor, lutando contra a vontade de Deus. E aí, qual o contraste, né, com a vida de Jonas? Nós vemos que Jonas fugiu de cumprir com a vontade do Senhor. Pelo menos inicialmente ele tentou fugir. Mas nós temos um grande exemplo que podemos seguir, que é o exemplo de Neemias, que se colocou de joelhos diante da dor do seu povo. Oração, lamento e jejum. Neemias, ele era copeiro do rei da Pérsia. Pensa numa pessoa hoje que teria todos os motivos para não se envolver com a situação do povo que estava em Jerusalém. Ele tinha um emprego público, tinha estabilidade, ele tinha conforto, ele tinha influência, ele tinha segurança. Humanamente falando, ele não tinha motivos para se preocupar com o povo que ficou em Jerusalém. Mas, ao ouvir a respeito do que estava acontecendo em Jerusalém, que a cidade estava destruída, os muros da cidade estavam destruídos, o templo estava destruído, e o remanescente, o povo que estava lá em Jerusalém, estava passando por diversas necessidades. Neemias, ele sentiu profundamente a dor daquele povo. Aqueles judeus que haviam retornado do exílio, eles eram vistos como frágeis, empobrecidos, desprezados, abandonados. Neemias, ele poderia simplesmente ter ignorado, mas ele não ignorou. Ele chorou, ele lamentou, ele orou, ele jejuou por dias. Neemias capítulo 1, verso 4 diz assim: quando ouvi essas palavras, sentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Há quanto tempo você não jejua? Lembram-se do que os fariseus falaram a respeito dos apóstolos de Jesus? Falaram assim: por que os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: haverá um tempo em que eles vão jejuar, mas enquanto o noivo estiver com eles, eles não vão jejuar. Ou seja, quando Jesus foi assunto aos céus, deveria se voltar à prática do jejum entre os seguidores de Jesus. E vamos entender um pouco mais a respeito do jejum, o porquê que nós devemos jejuar. 3 palavras fundamentais aqui: oração, lamento e jejum. Oração, lamento e jejum. A oração é o diálogo com Deus, a intercessão. O lamento é a expressão da dor diante da realidade injusta. O jejum é o ato da renúncia que intensifica a entrega espiritual. É uma renúncia do alimento, da bebida, em que nós dizemos: eu não vou fazer isso, eu não vou me alimentar, declarando a Ti, ó Senhor, que eu estou abrindo mão de regalias, abrindo mão de prazeres, em favor desta causa, porque eu estou me colocando na mesma situação daquele povo também. Neemias, ele une as 3 práticas. Ele ora com lágrimas, ele lamenta com sinceridade e ele jejua com humildade. Mas o que isso tem a ver com intercessão? Neemias, ele mostra
que oração e ação caminham juntas. Mas também que interceder começa com sentir a dor do outro. A oração de Neemias, ela nasceu do lamento e foi sustentada pelo jejum e gerou uma revolução espiritual e social em Jerusalém. A nossa oração, ela deve nos levar a agir. Que a nossa ação, ela seja precedida da compaixão verdadeira. Quando nós oramos, não é para mudar o coração de Deus, mas para que o nosso coração, a nossa mente se alinhe aos propósitos de Deus. E muitas vezes a nossa oração, nós não temos condições de fazer algo por alguém. Está fora do nosso raio de ação. E aí a nossa oração vai fazer com que Deus nos coloque dentro do raio de ação para ajudar aquela pessoa, para agir em favor daquela causa. Que nós não possamos continuar ignorando isso. Que nós não continuemos ignorando os marginalizados, os fracos, os esquecidos. Que nós possamos orar por toda a humanidade. Você já chorou em oração por alguém? Você já lamentou pelos que sofrem? Já jejuou por uma causa além de si mesmo? Já entrou em oração, intercessão, lamento e jejum por uma causa de outra pessoa? De um desconhecido? Isso tudo é abrir mão do conforto para carregar os fardos alheios. E é o que Jesus, ele nos ensina a fazer. Após vermos o que acontece quando fugimos da intercessão, como Jonas fez, e como Deus opera quando nós nos dispomos a interceder com sinceridade pelo nosso próximo. Voltemos à exortação de Paulo a Timóteo, que traz esse grande ensinamento para cada um de nós, do grande propósito de praticar a intercessão, a oração pelo próximo. O verso 1 do capítulo 2 de 1 Timóteo, ele diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Os versos de 3 a 4, ele diz: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Jonas, ele recusou-se a clamar por um povo inimigo e quase próprio Jonas afundou, sucumbiu, desobedecendo ao Senhor. O grande problema de Jonas, falta de amor, seguido de falta de compaixão. Às vezes tem pessoas que estão na sombra e na água fresca. Lembram do texto de Jonas? Que ele sentou para ver a destruição da cidade. Aí Deus faz crescer uma planta atrás dele e faz ali uma sombra. E ele achou aquilo bom, sombra. Imediatamente Deus mandou uma praga sobre aquela planta que matou. E aí, o que Jonas fez? Reclamou pela falta daquela sombra que ele havia adquirido por algum tempo. Sabe, muitas vezes, a sombra que está sobre nós sai porque não é aquele o lugar que nós deveríamos estar. Deus
nos quer em um outro lugar, e nós, pela nossa desobediência, estamos no lugar errado. Jonas estava no lugar errado. Não era para ele estar ali sentado, olhando, querendo ver a destruição daquele povo. E é por isso que a sombra que Deus colocou, ele colocou e tirou imediatamente, dizendo: Jonas, não era para você estar aqui, era para você estar lá no meio do povo, falando do meu amor, da minha misericórdia. Sofrendo como o povo está sofrendo. Muitas vezes o nosso telhado sai de cima de nós para dizer: saia daqui. É a voz de Deus dizendo: saia daqui, você não deveria estar aqui, deveria estar em outro lugar. E aí nós devemos nos mover, nós devemos estar atentos a isso. Neemias, ele podia não se importar com um remanescente frágil e empobrecido em Jerusalém. Excelente cargo público, um cargo digno de confiança do rei, que exigia lealdade. Mas ele chorou, orou, jejuou, e ele começa a reconstruir uma cidade que estava em ruínas. Vejam que começa com a oração e termina com a ação, termina com a atitude. Paulo nos chama a orar por todos, inclusive pelas autoridades, porque o desejo de Deus é salvar. A intercessão eficaz nasce do coração de Deus, que deseja a salvação a todos. E a intercessão, ela não deve se limitar aos amigos, aos familiares, mas se estende à reconstrução de qualquer vida, à reconstrução de qualquer família, à reconstrução de pessoas para a glória de Deus. Que nós possamos orar com o coração de Cristo, que possamos orar com lágrimas, que possamos orar com amor, o mesmo amor que Cristo teve para conosco. Que venhamos a interceder por todos, sem filtros, por amigos e inimigos, por crentes e descrentes, por justos e injustos. Você está disposto a deixar de ser Jonas e se tornar mais parecido com Neemias? Está disposto a clamar por quem te feriu? A chorar por quem você nem conhece? A jejuar por causas que não são suas? A interceder por quem governa, mesmo que discorde do governo? Jonas nos alerta sobre um coração fechado e a falta de clamor. Neemias nos inspira com um coração que lamenta, ora, jejua e age. Paulo nos convoca a um coração que ama e intercede por todos. João capítulo 13, verso 34. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Quando nós oramos uns pelos outros, com amor, com ação, com lágrimas, com renúncia, a vontade de Deus se cumpre e o mundo vê que somos seus discípulos, que verdadeiramente somos filhos de Deus. A oração vem depois do conhecimento de algo que foge do nosso controle. E antes da ação dirigida por Deus, quando Ele te dá o controle para agir. É tudo uma sequência. E é isso que Deus quer que nós façamos. E é isso que Deus quer que nós vivamos. O exemplo de Jesus. Que sejamos assim para a glória do nome do Senhor, nosso Deus. Curve sua cabeça. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Pai amado, Deus bendito, obrigado, Senhor. Obrigado por tua palavra, que ela é viva e eficaz. E todos os dias ela nos instrui
ela nos ensina, nos exorta a nos aproximarmos mais da tua presença santa e também, ó Deus, a nos parecermos mais com Jesus Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus, suplicamos a Ti, transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, coloca amor nos nossos corações, coloca empatia, para que nós possamos, ó Deus, mostrar ao mundo o verdadeiro amor, o amor de Jesus. Que venhamos, ó Deus, não apenas ficar nas palavras, mas que as nossas atitudes possam refletir o Teu grande amor para com as pessoas. E que possamos fazer de acordo com o que Jesus nos ensinou. Que possamos refletir e pensar o que Jesus faria nessa situação em que eu me encontro. O que Jesus faria por essa pessoa que está diante de mim? O que Jesus faria pelos governantes que hoje existem? O que Jesus faria diante de algozes e inimigos? Que a nossa resposta, Deus, seja conforme as respostas que Jesus faria. Ensina-nos, corrige-nos, edifica-nos, para que nós, ó Deus, não estejamos debaixo da Tua mão, debaixo da Tua ira, mas que estejamos debaixo da Tua mão através da Tua bênção, do Teu cuidado, do Teu zelo, do Teu amor. Portanto, ó Deus, transforma a nossa realidade de acordo com a Tua vontade e que sejamos instrumentos nas Tuas mãos para engrandecer o Teu reino e que o Teu nome seja louvado através das nossas vidas. Eis a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.